Capítulo 17. A vez de Sulpício. Terminada a operação, na qual o amor e a bondade, representados pelos abnegados servidores de Jesus, haviam reiniciado o processo de enfermagem daquelas duas almas, que se permitiram adoecer tão gravemente pelo exercício de seus desejos e prazeres, sem freios. Era necessário que todos saíssem daquele recinto obscuro e se dirigissem até a pousada de Sávio, de onde partiriam para os planos mais elevados. Zacarias, dirigindo o grupo, elevou singela oração a Jesus, agradecendo as bênçãos daquele reencontro e pedindo a proteção para o que seria a parte mais arriscada da operação. Ao seu redor, os componentes da caravana se uniam em preces. Lucílio carregava Pilatos enfraquecido, mas lúcido. Lívia trazia o espírito de Fúvia em seus braços, integralmente entregue ao sono. Sávio, o mais despreparado dentre eles, assustado, sabia das dificuldades que a saída daquele ambiente hostil apresentaria para todos. Cleofas se ligava a Zacarias com humildade e devotamento, tentando tudo fazer para servir de apoio incondicional aos desejos de seu tutor. Simeão se mantinha igualmente sereno, oferecendo o braço amigo aos demais para que se sentissem amparados pelo seu espírito serviçal e generoso. Assim que terminaram a oração, Zacarias explanou seus objetivos. Agora nos compete levar a preciosa carga ao seu destino final. Até agora, tudo correu como havíamos planejado. No entanto, daqui para frente estaremos em contato com os guardas a serviço de Sulpício. Não saberemos dizer qual será a reação deles. No entanto, não seria justo que saíssemos daqui sem endereçar-lhes uma palavra de estímulo e uma convocação a que mudem de comportamento e aceitem os novos rumos para seus espíritos. Quem sabe não lhe tenha chegado a hora também, não é? Todos concordavam com aquele velhinho bondoso que em momento algum deixava de tentar ajudar aqueles que tinha pela frente, até como adversários do bem. Vendo a concordância, Zacarias continuou. Para que não tenhamos muitos problemas e para que os adversários da verdade sejam defrontados pela força do amor, peço que Cleofas dirija a palavra a todos quantos tentarem nos impedir de passar, seja pela sua aparência física, que já nos facilitou o ingresso neste recinto de dor, seja porque através de sua palavra todos seremos tocados pela força superior. Assim acertados, lá se foram agrupados e coesos em direção à saída. Lá fora nada se havia alterado. O chefe Sulpício não havia voltado de sua ronda de inspeção e apenas Crasso e mais outras 3 entidades de mesma expressão militar se postavam ali, relaxadas pela ausência do poderoso e intimidador lictor espiritual. Quando Crasso percebeu a saída do grupo, na frente do qual vinha Sávio, logo se colocou amistoso para saber como havia sido a sessão de tortura. Ao lado de Sávio vinha João de Cleofas. Logo atrás vinham os outros, sendo que Lucílio com Pilatos e Lívia com Fúvia vinham cercados ao centro do grupo, ladeados por Zacarias e Simeão. Ora, Sávio, então terminou o espetáculo dos horrores? Falou íntimo e relapso o guarda da caverna. Crasso, terminamos nossa função por aqui. Percebendo, no entanto, que estavam em maior número do que quando entraram, Crasso se deu conta de que entre eles estavam os 2 prisioneiros. Aonde é que vocês pensam que vão com os 2 malditos? Gritou o soldado, atraindo a atenção dos outros 3 que vieram ver o que estava se passando. Como Sávio se mantivesse em silêncio, Crasso continuou. Os presos não podem sair daqui, são ordens do chefe. Eles não devem sequer ser retirados de suas celas. Como é que você ousa ameaçar levá-los?
Estamos obedecendo ordens, respondeu Sávio, deixando intrigados os soldados. Ordens de quem? Do chefe, eu sei que não. Podem voltar com os dois para dentro agora. E dizendo isso, apoiado pelos seus outros comparsas, Crasso deu a entender que iria usar a força para obrigá-los. Foi aí que João de Cleofas, se apresentando ainda com a aparência de leproso, se adiantou e tomou a palavra. Vendo a sua figura algo disforme, os 4 recuaram aterrados, sem saberem como agir naquele momento em que o dever mandava se oporem ostensivamente, mas o medo aconselhava se afastassem rápido. Sentindo o conflito íntimo em seus corações, Cleofas começou a falar-lhes. Meus irmãos queridos, não tenham medo daquilo que é apenas a expressão de nossos erros. O que estão vendo é o fruto das muitas faltas que cometi e que cobraram o seu preço na forma de enfermidade cruel. Se me apresento assim a vocês, é para que entendam que o mal sempre produz o mal para aquele que o pratica. Se hoje estamos aqui neste ambiente de dor e sofrimento, poderemos amanhã nos encontrar em outro local, mais arejado e belo do que este. Há quanto tempo que vocês não desfrutam da luz do sol, do ar fresco, da água cristalina e pura? Vocês se esqueceram que são seres humanos com direitos. Sendo tratados como animais subterrâneos, se afastaram da noção de dignidade e se prestam a estar aqui nesta furna, amedrontados como se estivessem no melhor lugar do mundo. O que estão vendo em mim é o que estão produzindo para vocês mesmos. Eu sou o que vocês serão, caso não modifiquem seus rumos e alterem suas escolhas. A palavra inspirada de Cleofas o inundava de energias e atingia profundamente aqueles 4 esbirros do mal, sempre tão acostumados à rotina dos carrascos, que se haviam endurecido no pensamento e nos sentimentos. Petrificados ante o leproso, não se animavam a agir nem a fugir. Se fugissem, liberariam a passagem fácil de todos. Se atacassem, poderiam se contaminar, conforme pensavam com a moléstia maldita. Assim, Cleofas continuou. Estamos, sim, cumprindo ordens como o sábio acabou de dizer. Nossas ordens provêm de um comandante generoso, de bondade inesgotável, de amor sublime, que está preocupado com os irmãos em sofrimento. Estamos a serviço de Jesus, nosso mestre, que está autorizando que Pilatos e Fúvia sejam socorridos e amparados, da mesma maneira que nos permitiu estender este socorro a vocês, por estarem todos sob as vistas amorosas desse divino amigo. Com relação ao que vocês chamam de chefe, só as chicotadas que ele distribui fartas mantêm o temor e a submissão às suas ordens. Não percebem que nada os obriga a permanecerem aqui, a não ser o próprio medo e as culpas que acumularam? Estão no fundo do abismo e submetidos a castigos ou ameaças e acreditam que isto seja o paraíso de delícias? Pois em nome de Jesus, eu os convido a nos seguir e deixar para trás este covil, onde o desespero é a única esperança, onde as lágrimas são o único alimento e onde o pavor é a única prece. Venham, queridos irmãos, Jesus nos aguarda e tem para vocês também um lugar luminoso, onde suas dores estarão tratadas, suas culpas serão transformadas em bênçãos, e o medo será substituído pelo amor verdadeiro. E enquanto falava entusiástico e arrebatador, Cleofas relembrava suas atividades na igreja de Antioquia, de onde havia sido mandado a Roma na tarefa que culminou sua trajetória na terra. Relembrou de Jesus nas suas andanças nos meses que antecederam o seu martírio. Sua palavra firme e doce, seus exemplos que inspiravam os mais duros de coração. Fixou-se na coragem do mestre, cuja bondade jamais titubeava diante do mal desafiador e arrogante, e intimamente pedia para poder ser o modesto instrumento desse amor, grande e humilde,
que esculpe o coração dos que escutam e fortalecem as suas decisões para trilharem novos rumos. A lembrança de todas estas coisas, unida a uma capacidade de sentir o amor verdadeiro, começou a transformar Cleofas, que de leproso apagado passou a rutilar como uma estrela luminosa, acendendo aquele ambiente e assustando ainda mais os ouvintes atônitos. Desapareceram-lhe as marcas e as feridas, refizeram-se os tecidos e o semblante se tornou de uma beleza invulgar e desconhecida. Remoçara como que por um milagre. Seus cabelos se tornaram encaracolados e de um dourado luminoso. Seu rosto assumiu a forma de um rapaz de energia e força, coragem e destemor, aureolado por tal claridade que seus próprios amigos se surpreenderam. Do alto, novas luzes se projetavam sobre eles naquele momento tão importante. Vendo a transformação maravilhosa, 3 dos 4 soldados se prostraram de joelhos, trêmulos e chorosos, dizendo em altos brados que aceitavam sim a convocação que lhes era dirigida. Realmente estavam cansados de tantos males sem qualquer vantagem positiva. Sentiam falta de algo diferente que lhes desse um motivo maior para viverem. Tinham saudades de criaturas amadas que há muito não encontravam. Queriam ser felizes e não sabiam como. Haviam aceitado aquele tipo de vida porque era a única coisa que sabiam fazer quando de sua última encarnação. Haviam sido soldados e se mantinham assim, achando que o além era um grande destacamento militar, usando cada um na sua função que tinha desempenhado na terra, quando vivo no corpo de carne. No entanto, estavam cansados daquele tipo de experiência. Somente Crasso se mantinha firme, inflexível no posto onde fora colocado pela ordem direta de Sulpício. Vendo a capitulação dos outros 3, Cleofas caminhou em sua direção, sem que Crasso o impedisse, já que estava como que hipnotizado e igualmente amedrontado por tamanho poderio que nunca vislumbrara em lugar algum. Chegando até os 3, Cleofas ajoelhou-se com eles e lhes disse: Benditos são vocês, meus irmãozinhos. De hoje em diante, uma nova jornada os espera. Levantem-se para que suas próprias pernas os dirijam para a felicidade que os aguarda. E dizendo isso, ergueu os 3 e os levou até o grupo que, igualmente encantado e em oração sincera, estava nimbado de luzes espirituais. Incorporaram-se ao contingente e, como não desejassem enfrentar o olhar reprovador de Crasso, mantinham-se cabisbaixos. Ao ver-lhes a deserção, Crasso explodiu em ameaças. Malditos ingratos, vocês estão traindo o chefe. Ele não vai deixar as coisas desse jeito. Vai perseguir a todos até que os traga de volta para cá. Seu ódio será maior e o sofrimento que vocês experimentarão será igualmente inesquecível. Crasso tremia e estava à beira do descontrole. Vendo-lhe o esforço hercúleo para não se trair, Cleofas dirigiu-se a ele, que espada em punho não sabia como agir. Chegando mais perto, o iluminado pregador dirigiu-lhe a palavra bondoso. Por que se apega à espada quando ninguém daqui o está querendo ferir? Veja, minhas mãos estão vazias. A espada é a minha defesa e a minha única arma, gritou Crasso desconsolado. O meu coração é a minha arma e a bondade do Cristo é minha única defesa, meu irmão, respondeu Cleofas, que, a esta altura, expelia fagulhas de luz na direção de todos, em especial na de Crasso. Afaste-se de mim, feiticeiro maldito, pois não terei nenhum receio em atacá-lo. Ante a ameaça desesperada do soldado, Cleofas se tornou mais incisivo ainda. Pois eu lhe ofereço meu coração para que me fira com sua espada, meu irmão.
e, dizendo isso, abriu os braços e começou a caminhar na direção do soldado. Crasso não sabia o que fazer. Estava desesperado, avassalado por uma força que jamais conseguira imaginar que existia. Seus braços pesavam, sua cabeça girava, seus sentimentos estavam num turbilhão e, sem saber o que fazer, ante a aproximação ainda maior daquele ser luminoso, outra alternativa não lhe restou do que abandonar a espada e sair em desabalada correria, a fim de não acabar caindo na mesma condição dos outros 3. Vendo-lhe a fuga, Cleofas elevou a Jesus a oração por aquele irmão que se ausentava temporariamente, rogando-lhe que a semente que fora plantada pudesse germinar o mais rápido possível. Regressando ao grupo, Cleofas recebeu o afago paternal de um Zacarias sorridente e feliz pelo desempenho daquele a quem tratava não como seu tutelado, mas como seu amigo verdadeiro. Por fim, o caminho estava livre e mais 3 irmãos aflitos haviam aceitado a palavra do amor. Zacarias se lembrara dos tempos de sua peregrinação a Nazaré, na qual a mensagem de Jesus havia chegado a muitas pessoas e despertado muitos corações que se incorporavam, espontâneos ao grupo dos agentes do bem. Lembrou-se de Caleb, o velhinho que fora o primeiro a ser curado naquela cidade. De Judite, a esposa traidora, resgatada do prostíbulo e transformada em serviçal do amor. Rememorou a figura de Saul, irmão de Cleofas e dono da estalagem, que lhe dera abrigo e se incorporara à caravana a caminho de Cafarnaum, quando do regresso. Sempre que a caravana do amor saía a espalhar sementes, trazia ao regressar mais do que havia levado ao partir. Livres, enfim, de qualquer obstáculo, tomaram o rumo da estalagem de Sávio, nas periferias daquele local escuro, onde todos os que haviam se comprometido no erro agora eram convocados a retificar seus caminhos, ajudando-se mutuamente. Depois de terem partido para o rumo conhecido, Crasso regressou ao seu posto, totalmente perturbado e em quase desespero. Havia deixado que os prisioneiros partissem. Havia perdido mais 3 soldados da guarda e não tivera coragem de usar a poderosa espada contra os invasores. Isso seria o seu fim diante de Sulpício. Pensou em fugir dali, mas não tinha para onde ir e seria facilmente encontrado pelos asseclas do chefe cruel. Assim, resolveu pensar em alguma história e esperar a chegada do lictor, o que não demorou muito para acontecer. Tão logo chegou o antigo braço direito de Pilatos, Crasso se viu na obrigação de contar o que havia ocorrido. Informado da perda dos prisioneiros, Sulpício foi acometido de uma crise de fúria das piores que já haviam presenciado. Sua fisionomia tornou-se animalesca, enquanto que babas esverdeadas escorriam pelos cantos de sua boca, transformada em um vulcão de impropérios. Sem esperar maiores explicações, retirou o chicote que usava com facilidade e constância e passou a golpear o soldado irresponsável com fúria descontrolada. Ao seu lado, uma escolta de soldados que o seguia pelos caminhos assistia, aturdida e intimidada, à reação animalesca de seu líder, sem que esboçassem qualquer atitude. Onde estão os presos, seu verme inútil miserável? Vociferava Sulpício animalesco. Vamos, responda, covarde! E vendo que o descontrole do chefe só aumentava, Crasso sentiu a necessidade de explicar o que se passara na sua ausência. Senhor, meu senhor, eu tentei impedir que eles fossem levados, mas os que vieram aqui, trazidos por Sávio, nosso conhecido, eram feiticeiros que controlavam forças maiores do que as minhas. Falavam que estavam obedecendo ordens de um tal de Jesus que eu nunca ouvi falar. Feiticeiros, coisa nenhuma, gritou Sulpício. Você que é um covarde, um fracote.
Não, meu senhor, tanto é verdade que conseguiram levar os outros 3 soldados que estavam comigo. Só eu resisti aos sortilégios deles por fidelidade ao senhor. A afirmativa de Crasso lhe parecia lógica. Realmente, os outros 3 não estavam ali. Ele foi o único que restara. No entanto, constatando o fato de ter perdido os prisioneiros e mais 3 soldados, Sulpício espumou ainda mais. Você falou que um tal de Sávio estava com eles? Quem é esse sujeito? É um soldado que já esteve aqui com a sua autorização, levando comida aos prisioneiros. Parece que tem uma guarita de observação não muito longe daqui. Outro maldito traidor. Estou cheio de traidores ao meu redor. E falando assim, estalava o chicote indiscriminadamente sobre quantos estivessem por perto. Determinado a não deixar as coisas desse jeito, Sulpício ordenou que todos se postassem para a busca frenética dos fugitivos, que, quando recapturados, seriam exemplarmente punidos. Crasso iria com eles à procura da tal guarita de Sávio, nome pelo qual eles identificavam aquele local onde o ex-soldado se mantinha, em tarefa de apoio avançado que a bondade organizara no antro da maldade. A excursão barulhenta e tumultuada tomou o rumo do local indicado por Crasso, e depois de longo tempo de trajeto, à distância puderam observar as modestas instalações feitas de um material parecido com capim seco. É ali, vamos rápido, há luzes acesas, eles devem estar lá. A euforia de Sulpício fazia com que ele não se desse conta de que ao redor da modesta habitação, os espíritos responsáveis pelo resgate haviam instalado barreiras de defesa e proteção magnética, o que impedia o avanço e o ataque dos integrantes da turba de Sulpício. Por isso, ao se aproximarem mais daquele pequeno núcleo, todos se viram forçados a interromper o avanço, já que sentiam um corpo fisgado por coriscos elétricos desconhecidos, alertando-os para que não avançassem. Sabendo que se tratava de uma barreira de força, Sulpício passou a gritar impropérios lá de fora, no que foi seguido por todos os seus asseclas, menos por Crasso que, algo diferente, mais e mais se espantava com aquele tipo de poder que ele não havia visto nunca pela frente. Bandidos, ladrões, assaltantes, devolvam-me o que me pertence, bradava Sulpício. O silêncio era a resposta que deixava o lictor ainda mais irritado. Venham aqui para fora, corja de safados, e me enfrentem cara a cara, desafiava. Os integrantes da caravana, recolhidos ao pouso de Sávio, permaneciam orando e pedindo a Jesus os amparasse, revestidos de calma e confiança que lhes infundia serenidade. Foi aí que, envolvidos por essa característica, Zacarias dirigiu-se a Simeão e o convocou. Esta é a sua vez, meu irmão querido. Entendo os desígnios de Jesus, Zacarias, e muito lhe agradeço a oportunidade de rever o irmão de outros tempos. Estaremos juntos de você. Falando assim, convocou os demais, com exceção de Sávio e de Lucílio, que deveriam cuidar dos recém-resgatados para que saíssem daquele tugúrio e auxiliassem a tarefa de Simeão, no momento em que as luzes de Jesus seriam apresentadas ao ex-lictor de Pilatos. Lá fora, os acompanhantes de Sulpício exultaram quando perceberam que o pequeno grupo de espíritos deixava o interior. Zacarias, Simeão, Lívia e Cleofas ali se postavam para os embates daquela hora fatídica. O número era muito pequeno, perto dos mais de 30 seguidores de Sulpício. Aquela seria uma batalha fácil, segundo pensavam os iludidos agentes da sombra. Não estavam contando com a força da bondade.